Sexta-feira, dia 21 de junho, chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Final de semana tá chegando aí, um clássico pela frente, um jogo dificílimo, muito importante, inclusive talvez para o futuro do Flu no Campeonato Brasileiro. A realidade é realmente muito complicada. Como se não bastasse, ontem o Vitória bateu o Atlético Mineiro por 4-2 no Barradão. Deixou o Fluminense, confirmou o Fluminense como lanterna isolado da competição. E, para piorar, o Flamengo bateu o Bahia no Maracanã, assumiu a liderança do campeonato e no domingo teremos o Flamengo como líder do Campeonato Brasileiro enfrentando o Fluminense na lanterna, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, principalmente quando você está em meio a uma fase muito ruim. E para esse jogo eu sei que tem muita gente, é a pergunta que eu mais recebo, daquelas pessoas que são favoráveis à demissão do técnico Fernando Diniz, que desejam a demissão do Fernando Diniz, se isso vai acontecer no próximo domingo ou não, se o Fluminense for derrotado pelo Flamengo. Vou trazer informações para vocês que eu consegui apurar ontem, eu vou trazer detalhes e apresentar, mostrar o cenário de momento em relação ao posicionamento da diretoria pela permanência ou não do técnico Fernando Diniz. Vamos falar de Gabriel Pires aqui, protesto da torcida do Fluminense. Só, por favor, não esquece, se você puder, contribuir com o seu like, com o seu comentário, se inscrever também aqui no canal do Lessa. É muito importante, a gente ultrapassou a marca de 100 mil inscritos, aquele vídeo que eu prometi, enfim, devido a toda essa situação ruim, a fase é tão ruim porque fica até difícil, né? Mas eu vou trazer aquele vídeo especial aqui para vocês, de agradecimento, vai ter sorteio, vai ter muita coisa bacana ainda, porque o momento não é de comemoração, né? O momento é complicado. Uma pena que não veio numa situação melhor, mas faz parte, é isso. Então, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal do Lessa. Sinta-se em casa todos os dias. Informação do Fluminense, sempre aqui, todos os detalhes do tricolor. Vou começar falando aqui de protestos de membros de torcidas organizadas do Fluminense que foram até ontem nas Laranjeiras e picharam alguns muros. Aqui fora Douglas Costa, fora Sub-40, vai virar um inferno. Tem mais alguma coisa? Fora, aqui não tá dando para ver direito, tá em amarelo ali. E aqui fora Diniz, foram algumas das frases escritas nos muros das Laranjeiras na noite de ontem. E não é só isso. Torcidas organizadas prometem protestar talvez ainda na manhã desta sexta-feira no CT, ou amanhã ou no sábado, antes do jogo contra o Flamengo. Membros de organizadas irão até o CT cobrar jogadores, cobrar comissão técnica, diretoria, enfim. Vão fazer um novo protesto no CT Carlos Castilho. E é um protesto que pode ser num tom mais firme em relação ao anterior, quando a situação estava longe de ser crítica como está agora. Eu já dei minha opinião da outra vez, eu acho que todo protesto que não envolve violência, né, que não envolve ameaça, enfim, é válido. O torcedor tem o seu direito de se manifestar, tem muita gente que acha que não tem que ir em CT, tem que se manifestar no estádio, mas eu sou a favor sempre desde que não haja violência. O momento é muito delicado, a gente sabe disso, a pressão tende a aumentar cada vez mais à medida que o Fluminense não consegue reagir na competição. Então isso deve acontecer ainda nesta manhã de sexta-feira ou no mais tardar neste sábado, já que não houve um comunicado oficial. Isso foi uma situação que eu apurei ontem à noite. Em qualquer novidade, é claro, eu vou voltar aqui no canal do Lessa para trazer para vocês. Em meio à derrota para o Cruzeiro, a gente viu em alguns momentos dessa partida o Fluminense tendo uma boa atuação em alguns momentos do jogo, principalmente ali no início, até os 20 minutos, né, quando teve até chance para fazer o gol, poderia ter sido uma história diferente. No segundo tempo ficou muito tempo com a bola, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser agressivo. Foi aquele time arame liso que a gente viu em tantos momentos desta temporada. Mas teve uma boa notícia, uma notícia muito boa, que foi a presença do Gabriel Pires. Uma espécie de estreia do Gabriel Pires com a camisa do Fluminense. Acho que dá para dizer isso, né? Depois de tanto tempo no departamento médico, o Gabriel Pires voltou a ter uma chance e mostrou que, na verdade, deveria ter sido titular. Eu espero que depois do que ele fez lá no Mineirão, ele seja titular
contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. No lugar de quem? Ainda é cedo para dizer, porque são muitas dúvidas em relação a esse jogo. A gente não sabe quais jogadores estarão à disposição, mas eu acho que o Gabriel Pires tem que estar nesse time. Eu vou trazer aqui nosso bravo laranja tricolor, Renan Reis, fez aqui uma edição de momentos do Gabriel Pires neste jogo no Mineirão. Muito bem, de fato, né? O Gabriel Pires se antecipando, se apresentando, distribuindo o jogo, mudando de direção o tempo inteiro, construindo, arrastando. Enfim, foi realmente uma boa atuação que chamou muita atenção e mostra que ele deveria ter entrado nesse jogo, inclusive como titular. Né? Alguém tem alguma dúvida que ele teria sido muito mais útil do que o inútil Douglas Costa nesse time do Fluminense. Enfim, vamos ver se ele vai ter essa chance no domingo, mas o Gabriel Pires certamente foi uma boa notícia em meio a esse momento muito difícil. Tomara que ele tenha saúde também, né? Tomara que ele não sinta uma outra lesão, que é a mais importante. Felizmente, a situação física dele é complicada, mas eu sempre soube, sempre falei que o Gabriel Pires é um jogador, tecnicamente, ele é muito bom, ele tem muita qualidade. Agora, não adianta nada se não conseguir ter sequência e ficar sem se lesionar, né? Galera, rápido recado aqui da Food Fanatics, porque já tem produto novo, hein? Tem produto novo na Food Fanatics. Olha só esse boné aqui do Thiago Silva, novinho, chegou agora há pouco, lá na Food Fanatics. Olha só, coisa linda. Muito maneiro esse boné aqui. E tem coleção de inverno. Inverno, não sei, né? A gente tá 21 de junho e no Rio de Janeiro tá fazendo calor. Eu não sei onde você mora, mas enfim. Tem casaco novo também. Esse casaco vermelho aqui ficou simplesmente espetacular. Eu com certeza vou pedir um desse aqui. Olha só, muito bonito. Isso aqui é um casaco um pouco mais fino. Tem um casaco um pouco mais grosso aqui. Esquenta bem. E tem essa calça também aqui, ó, calça nova. Isso tudo aqui você compra com 10% de desconto na Food Fanatics, via Pix. Se você pagar via Pix, você tem 10% de desconto. E utilizando o cupom JORNADA10 aqui no canal do Lessa, JORNADA10, você tem mais 10% de desconto em todas as peças de Fluminense no site da Food Fanatics. Então corre lá, não se esqueça de utilizar o cupom e aproveite para pegar vários produtos com muito desconto. E tem camisa oficial, tem personalização, é mais barato na Food Fanatics você comprar e personalizar sua camisa. Tem camisa do ano passado por R$ 189, por exemplo. Cara, tem, ó, camisa branca faltava em falta esses dias. Já tem agora novamente no estoque. Então corre lá na Food Fanatics e utilize o cupom Jornada10. Bom, vamos lá. Domingo tem Fla-Flu, um jogo que pode tirar o Fluminense, pelo menos, da lanterna do Campeonato Brasileiro. Sair da zona de rebaixamento vai depender de outros resultados. Mas é claro que vencer um clássico dá um ânimo diferente, renova o ânimo, né? Traz pelo menos uma esperança, uma perspectiva. Para muita gente não. Para muita gente, dependente do resultado, o trabalho do técnico Fernando Diniz chegou ao fim. E eu sei que tem muita gente na expectativa, para essas pessoas, claro, de uma demissão no domingo, caso o Fluminense seja derrotado pelo Flamengo e chegue à 4ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Isso, de fato, vai acontecer? Qual é o pensamento da diretoria? O que eu posso trazer para vocês?
é que nos últimos dias, reuniões aconteceram, inclusive entre diretoria e lideranças do elenco, e eu posso dizer para vocês aqui que o técnico Fernando Diniz ficou até chateado que houve reunião da comissão técnica, aliás, da diretoria com membros, com jogadores, com lideranças do elenco, sem a presença da comissão técnica. Não foi algo que creio que não tenha causado, né, um problema maior, mas ele ficou chateado em relação a isso. E a demissão dele ela foi de fato cogitada e discutida naquelas reuniões que aconteceram após o jogo contra o Atlético Goianiense. No entanto, a partida contra o Cruzeiro, na visão geral assim de pessoas que são importantes nessa tomada de decisão, aí claro, a gente está falando da cúpula de futebol, de Paulo Gione, de Fred, claro, do Mário Bittencourt, enfim, de outras pessoas que têm influência ali na diretoria, de um modo geral, ainda há uma crença de que o Diniz tem condições de reverter a situação. E aí, só para deixar bem claro, gente, isso aqui é informação, não é opinião, tá? Só para separar as coisas. Então, eles acreditam que ainda é possível reverter esse quadro, que o jogo contra o Cruzeiro no Mineirão deu um sinal de que dá para o Fluminense voltar a ser competitivo e voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Diante disso, hoje não há a intenção, veja bem, a intenção de demitir o Diniz no domingo, mesmo com uma derrota no Fla-Flu. Claro, se for uma derrota, entre aspas, dentro da normalidade, com o Fluminense competindo, jogando, e perdendo um jogo, um clássico, que a gente sabe, numa situação normal, perder para o Flamengo no Maracanã, acontece, é natural, a gente está falando de clássico. Mas agora, se houver uma derrota humilhante, uma goleada, aí já é outra situação, já é outra história. O fato é que não há, neste momento, a intenção de demitir o Fernando Diniz no domingo, a não ser que haja uma catástrofe. Né? Repito, ainda há uma confiança de que ele vai conseguir. E claro, a diretoria provavelmente se reuniu com o Diniz também, debateu com o Diniz. Depois desse retorno de Minas, de BH agora, ou até entre o jogo do Atlético Goianiense e o Cruzeiro, enfim. Certamente houve conversa entre eles. E aí o Diniz pode ter recebido aí esse respaldo e esse voto de confiança, mesmo com essa pontuação assustadora no Campeonato Brasileiro. E a gente pode chegar a 33 pontos disputados no fim de semana, com 6 conquistados até aqui. Nunca houve uma pressão, o desempenho, assim, só para lembrar, ontem até o Gabriel Amaral publicou esses números aqui, atualizando na verdade, para colocar aqui na tela, no Brasileirão de pontos corridos desde 2006, só 18 times em 19 edições fizeram 6 pontos ou menos nas 10 rodadas iniciais. 11 foram rebaixados, das 7 que escaparam, só um não brigou contra o Z4 até o final, foi o Fortaleza em 2022. E aí, claro, assim, eu tenho que levar em consideração com quantos pontos essas equipes terminaram o primeiro turno, né? Quais eram essas equipes? Tem variantes aí. É para a gente ter uma base e uma noção de que é uma situação. Quem não se preocupa com isso, eu até admiro. Quem não se desespera olhando esses números, eu realmente admiro. E aí, para a diretoria do Fluminense, o que pesa também vai demitir o Diniz. E aí, quem vai chegar? Quem vai administrar esse elenco? Quem vai ser capaz de comandar esse grupo? Com essas deficiências, com um time mais veterano, mais velho, com pouca vitalidade, que tem muito mais técnica do que vitalidade no fato. Quem seria esse cara? É uma coisa que pesa. E eu já falei aqui, inclusive, não é uma decisão fácil, porque não há nenhuma segurança de que demitir o Diniz, assumindo um novo técnico, vai dar tudo certo e o Fluminense vai começar a ganhar. Só que, aí eu já entro na questão da opinião. A questão é que se o Fluminense continuar dessa forma, jogando dessa forma, e se comportando dessa maneira e perdendo pontos assim, o rebaixamento é certo. Essa é a questão. Você muda, você corre um risco, evidentemente, porque o buraco já está fundo, mas você tem uma possibilidade de acertar e de mudar alguma coisa, né? Para sair dessa realidade. E aí, porque, assim, mudança de treinador nem sempre é a solução, mas às vezes é. A gente olhando agora para o Campeonato Brasileiro,
O Petit, português, que assumiu o Cuiabá. 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 20 gols feitos, 8 gols sofridos. Tirou o Cuiabá da lanterna, já tem 2 goleadas no Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo no Morumbi, agora quebrou uma sequência de 13 jogos, se eu não me engano, do São Paulo no Morumbi. O Cuiabá estava afundado na lanterna do Campeonato Brasileiro e todo mundo já dava como rebaixado. Hoje o Cuiabá tem 10 pontos, está fora da zona do rebaixamento. Dá para citar aqui outros exemplos. Carpini agora, últimos 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates pelo Vitória. Ontem ganhou o Atlético Mineiro, já ultrapassou o Fluminense. Vitória que também estava lá, mortinho no campeonato. O Atlético Mineiro trouxe o Milito e melhorou pra caramba, já evoluiu muito, passou a ser um time temido. Cruzeiro, do Fernando Seabra, perdeu 2 jogos em 14 desde que chegou ao Cruzeiro. 2 jogos em 14. Melhorou demais o Cruzeiro, já está na parte de cima da tabela. O próprio Zubeldia no São Paulo, né, que chega e substitui o Carpini e faz o São Paulo ficar com essa sequência aí invicto. O Botafogo demitiu o Thiago Nunes e assumiu o Arthur Jorge, que está fazendo o Botafogo competir novamente, chegando ali e está brigando pela liderança. Ah, mas só tem exemplo positivo? Não, tem o negativo, tem o Vasco. Mas, sinceramente, ter o Vasco como parâmetro, pelo amor de Deus, não dá, né? Álvaro Pacheco, 4 jogos, não dá para ter o Vasco como parâmetro. Mas o Corinthians, por exemplo, o Antônio Oliveira no Corinthians, ele assumiu e tá ali perigando, já tá sendo discutida a demissão dele, não deu muito certo, mas convenhamos também o Corinthians, né, tá numa situação extremamente complicada também de bastidores. E aí muita gente vai se apegar, né, ao Vojvoda em 2022, que estava lá, afundado na zona do rebaixamento, ficou lá e conseguiu fazer uma campanha espetacular no segundo turno e foi embora. Mas o Fortaleza foi muito assertivo na janela de transferências. Foi lá e contratou jogadores e trouxe jogadores para o time titular e deu certo. E o Ramon Dias, ano passado, no Vasco também, o Ramon Dias já é uma troca. Né? Na verdade, ele não estava lá. Ele chega depois, assume o time numa situação até mais ou menos parecida agora, até melhor do que o Fluminense está agora. E consegue uma reação ali. Então, é muito mais, só que isso é muito mais exceção do que a regra. É muito mais exceção do que regra, gente. Se apegar a isso, você pode se apegar. Porém, é um risco muito grande. E é o que eu venho falando. Não há como calcular o prejuízo de um rebaixamento. Não há nada que pague isso. É uma catástrofe, seria uma catástrofe para o Fluminense. Por isso a pressão é muito grande. E, infelizmente, ciclos no futebol, eles se encerram. O trabalho do Diniz, ele já foi um sucesso. Esse ano o trabalho é muito ruim. Quem quiser brigar com a realidade, pode brigar. O trabalho desse ano é muito ruim. Tanto que o time está na situação, não jogou bola em 2024. Teve momentos ali, momentos esporádicos. Né? Mas é um trabalho vencedor, é um trabalho que rendeu o maior título da história do clube. Mas como tudo na vida, os ciclos chegam ao fim. Pode ser que tenha chegado, é o que eu tenho falado, pode ser que tenha chegado ao fim, para muita gente já chegou. E muitas vezes não tem uma explicação, assim, não tem como você justificar, explicar por que aconteceu isso esse ano, por que o time desfaleceu dessa forma, por que a equipe não consegue reagir. São coisas que não dá, às vezes, para explicar. Não falta trabalho, não falta dedicação, não falta esforço de muita gente. Eu acho que tem muito jogador aí que não está focado como deveria, mas por mais que se trabalhe, a coisa não dá resultado. Chega uma hora que bate ali no teto, apesar do Diniz achar que não tem um teto, você não consegue avançar, e aí é o momento de pensar no Fluminense. É o momento de priorizar o Fluminense. Eu acho que o Diniz não vai conseguir tirar o time dessa situação, mas a diretoria parece que está apostando, aliás, está apostando e parece que vai reforçar essa aposta, acreditando que o Diniz pode reagir e pode tirar o Fluminense desse buraco que é hoje a lanterna do Campeonato Brasileiro. Tomara que estejam certos, vamos aguardar. O futebol tudo muda muito rapidamente, tem muita coisa para acontecer. Esse jogo de domingo pode mudar muita coisa, a gente não sabe como vai ser. Enfim, o momento é tenso, mas a gente vai seguir aqui trabalhando, cobrindo e trazendo informações para vocês aqui no canal do Lessa. Deixe seu comentário, se inscreva aí aqui no canal, se você não é inscrito ainda, por favor. E o like também, né? Não custa nada. Deixa o like aí que ajuda demais. Valeu, galera. Tamo junto. Voltamos em breve com mais notícias.